Primeiro eu quero dizer que tem três tipos de militantes. O militante dinossauro, o militante camaleão e o Homo sapiens. O dinossauro ele desaparece. O camaleão ele faz assim, volta, vem, volta. E o Homo sapiens ele pensa. Então ele repensa a estrutura, ele vai e tal. Eu me enquadro no Homo sapiens. Então, nesse sentido, para definir isso, então, eu vejo que muitos desapareceram, inclusive os meus adversários, meus amigos, muitos desapareceram, que são dinossauros, você tem que se adaptar. A minha militância, ela começou por causa da minha vida, eu sofri demais, minha, minha homossexualidade, eu sou praticante do amor que não ousa dizer o nome, segundo Oscar Wilde. Desde os 5 anos eu peguei meu priminho. E eu pratiquei até os 14 anos. Isso com primo, com uma gurizada, troca-troca imenso. E eu tinha isso, essa prática super tranquila. Mas a partir dos 12, 13, 14, eu fui muito discriminado na escola. E eu cheguei e falei para minha mãe, mãe, está me chamando de bicha e viado. E eu não quero, eu não sou isso. E a minha mãe falou assim, você realmente não é isso, você é um pecador, você é um doente, e isso é sem vergonhice. E ela me buscou, e aí começou todo um périplo de 7 anos, que para mim foi um calvário. Então eu sofri demais. Hoje eu sou uma pessoa super terapeutizada, e se inventarem a cura gay, eu não quero me curar. Para mim, a homossexualidade é uma bênção, como já disse o Foucault. Então eu sofri muito. Então eu tive a busca da cura, eu fiz promessa para Nossa Senhora Pé Socorro, eu tomei leite de égua no colostro, eu procurei médico, eu procurei pai de santo, tentei suicídio 3 vezes. Tentei não, pensei, não tentei. Então eu sofri muito. Então foi um período de busca da cura. E aí tive a possibilidade de sair do interior do estado do Paraná, onde uma região extremamente conservadora, e me formei em letras pela Universidade Federal do Paraná, participei do movimento estudantil, participei do movimento partidário e tive a oportunidade de morar 4 anos na Europa. E nesse período da busca da cura, em 1983, eu comecei a me corresponder com João Antônio Mascarenhas e Luiz Motti. Então, aí começou. Eu tenho cartas, as primeiras cartas que eu mandava para o João Antônio Mascarenhas e para o professor Dr. Luiz Motti, que são para mim as duas pessoas que me iniciaram. E eu me correspondia muito pedindo as informações, mas eu não conseguia me aceitar. E foi na Europa que eu realmente me desabrochei. E na Europa tem uma situação até cômica, que lá tinha um telefone que os brasileiros faziam fila para ligar sem pagar. E eu ligava para o Motti, comentando as coisas. E ele lembra dessas histórias muito interessantes. E na Europa participei do movimento em Madrid, participei do movimento em Milão, participei do movimento em Paris e em Londres. E das paradas e das manifestações. Em Londres eu encontrei meu companheiro, com quem eu convivo há 27 anos. E voltando para o Brasil, a gente sentiu a diferença do clima europeu para o clima brasileiro. E eu e o Deus resolvemos fundar o Grupo Dignidade. Mas eu já militava desde 84. Então, e daí, em 1990, começamos a articular a formação do Grupo Dignidade. E foi com a ajuda do João Antônio Mascarenhas e com o Luiz Motti, fundamos o Grupo Dignidade, e que hoje já está completando 26 anos. E tem orgulho, é uma organização bem estruturada, tem um grupo de associados, mas na época funcionava no nosso apartamento. Num dos objetivos do estatuto da nossa entidade estava a criação de uma confederação de grupos.
que eu já tinha lido muito na Europa, a Confederação Francesa LGBT, Confederação LGBT inglesa. Então, eu tinha essa ideia da gente conformar uma organização. E foi bem interessante. E aí nós começamos. Depois do grupo Dignidade, tinha outros grupos. Dos grupos, da época, tem dois grupos que existem até hoje. O grupo Gay da Bahia e o GRAB. Logo após a fundação do grupo Dignidade, fundou no Rio de Janeiro o grupo Arco-Íris. E aí eu comecei a pensar com o David, com o meu companheiro e com outras pessoas da nossa equipe. E aí fizemos um encontro, que na época era EBO, Encontro Brasileiro de Homossexuais. Fizemos um encontro lá em Curitiba, em 1995. E em 1995, no dia 31 de janeiro de 1995, nós tinha 35 grupos organizados. Em 1995, no dia 31 de janeiro, nós fundamos o grupo ABGLT. E foi muito interessante porque tinha 35 grupos, 4 se abstiveram e teve um protesto porque eles não queriam. Mas nós tínhamos articulado isso com alguns grupos, na época o grupo Arco-Íris, o GGB, o GRAB, e nós conseguimos de forma muito bacana. E depois esses 4 grupos entraram na BGLT. Eles acharam que era interessante, mas as pessoas não queriam organizar porque falavam que não queriam ter estrutura de poder. E foi muito interessante, e foi um marco no movimento LGBTI. Eu acho que foi tenho certeza que foi um marco, porque a gente começou a demonstrar. Daí depois surgiu, hoje nós temos 23 redes nacionais, e eu acho que tem que ter 230 redes nacionais. Eu acho que tem homofobia, tem lesbofobia, tem transfobia para todo mundo. Então, eu acho legítimo a organização tal, mas a BGLT foi a primeira. E eu, juntamente com algumas pessoas que o Cláudio Nascimento, um militante do Arco-Íris, lembro que nós dividimos. Eu fiquei com o Estatuto, o Cláudio Nascimento, juntamente com Augusto, ficaram de redigir a Carta de Princípios, e tivemos o Alan Gomes, do GRAB, tivemos o próprio Luiz Motti, que ajudou a dar as ideias, e fizemos uma plenária muito interessante. E fizemos, eu acho que foi ali uma das primeiras paradas LGBTI da história do nosso país, comemorando a criação da ABGLT. E que foi um marco e que se desenvolveu com 31 grupos. Hoje, a ABGLT tem 324 grupos, e a ideia é de que continuar. Eu acho que é uma organização que tem uma história bonita, muitas vitórias, e como qualquer organização tem suas dificuldades, principalmente de sustentabilidade financeira. O Grupo Dignidade, e aí nós chegamos. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e nós perdemos a mala. E ao descrever a mala, a gente colocar aquelas coisas de piba, né? Tinha um ursinho chamado Luiz Gustavo, branquinho. E aí foi uma piada geral do pessoal lá dos achados e perdidos. E aquilo me afetou muito, porque eu estava descrevendo uma coisa super bacana. Porque ele pediu, o que tem na mala? Diz, tem um urso, e ele olhava pra gente, eu e o David. E a roupa de quem que é? Tem a minha roupa e a roupa do David. Mas aquilo, nós sentimos um preconceito muito grande. E daí nós falamos eu falei pro David no aeroporto ainda, falei assim, nós vamos organizar. Porque se eu tivesse um grupo, e na época era CGC, que agora é CNPJ. Se eu tivesse um CGC, eu processaria a companhia e processaria esse pessoal na época não existia essa palavra homofobia, mas naquele tempo a gente falava muito preconceito. E foi aí que nós voltamos, fomos para Curitiba, e nós fizemos dia 14 de março de 1992,
Eu e o David fizemos assim uma divulgação imensa e nós usávamos a palavra entendidos. Então, e nós já tínhamos um nome, Grupo de Entendidos e Entendidas do Paraná, GIP. E foi muito bacana que a gente fez uns filipetinhos, entregamos na universidade, nos bares, não tinha uma sauna e tinha um bar lá que falava que entendidos. Mas era uma coisa muito escondida. E distribuímos, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso que hoje tem. E foi interessante que não apareceu ninguém. Mas eu e o David sentamos na mesa, no nosso apartamento, e fizemos a ata. Diz, olha, essa aqui é a primeira reunião. Fizemos uma pauta e diz, olha, está fundado o GIP. E daí nós fizemos outras estratégias. Eu vou convidar algumas outras pessoas. Daí convidei um amigo meu, professor, que eu sabia que ele era gay, e uma professora. Daí nós estávamos em 4 na segunda reunião, no sábado, e nós tínhamos um hábito. Dignidade foi fundado no nosso apartamento. E no final a gente comia pipoca e tomava uma caipirinha. E foi muito legal esse hábito. E depois já começou, cada um tinha que trazer uma pessoa. E de repente nós estávamos em 40 pessoas numa sala que cabia 15 pessoas. Era uma loucura tal. E foi muito bacana. E aí num debate de televisão, porque a AIDS, aí morreu 2 colegas nossos de HIV/AIDS. E a gente falou, não, vamos ter que trabalhar com HIV/AIDS. E aí, num debate, daí já me chamaram lá na televisão, e num debate com o secretário de saúde, ele falou, mas como que vocês vão querer que a gente faça trabalho com homossexuais? Os nossos funcionários não vão trabalhar com homossexuais. Mas, tudo bem, então o senhor paga uma sede para nós, a gente mobiliza voluntários e a gente vai fazer o trabalho de prevenção à AIDS. E aí começou o nosso trabalho de prevenção à AIDS, com o Dr. Nizam, e que foi muito bacana. Aí nós não queríamos registrar o grupo, porque a gente também era muito anárquico, assim, registrar, porque tem burocracia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas daí, para fazer os convênios, precisava de registrar. E daí teve uma época pré-eleitoral e alguém usou o nome do grupo Dignidade para fazer campanha contra um prefeito lá de Curitiba. E daí foi obrigado a registrar o grupo para a gente entrar com processo na Polícia Federal na época. Daí nós tivemos apoio da campanha do prefeito e foi interessante que daí nós registramos e começamos a fazer o trabalho de prevenção à AIDS, de receber as denúncias, principalmente na época tinha um problema sério com a polícia, que a polícia fazia muita extorsão, fazia muito espancamento, principalmente das mulheres travestis, e também nós recebíamos muito. O nosso problema era a polícia à época. Hoje não, hoje a gente recebe uma a cada 6 meses, mas naquela época era uma loucura. E foi nesse processo que a gente criou o Grupo Dignidade e foi muito interessante. Foi uma experiência que até hoje a gente tem o maior orgulho da nossa organização. E dele surgiram muitas organizações. Nós fomos a segunda do sul do país, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje nós temos várias organizações, inclusive com o mesmo estatuto. Porque a gente mandava, e na época era tudo por correio convencional, quando as pessoas pediam. Então, isso foi muito bacana. E daí surgiram o Grupo Dignidade. Eu posso dizer que foi uma grande escola para mim e para muita gente. Dali saíram muitos projetos, porque o Dignidade, daí, na parceria com a BGLT, fizemos grandes projetos. Projeto Somos, que nós, na época, tínhamos 39 grupos, e a questão do HIV/AIDS estava uma loucura. E aí, numa disputa, num debate muito interessante com o Departamento Nacional de ST/AIDS, nós elaboramos um projeto que daí explodiu. E daí, de 40 grupos, foram para em torno de 300 grupos. Foi, assim, uma epidemia de grupo, que foi muito bacana. Nós fizemos por regiões.
com coordenações regionais de capacitação, que a gente ensinava tudo para a pessoa. A importância de organizar, uma organização, desenvolvimento organizacional, o chamado incidência política e também a interação com a comunidade. E foi muito interessante. Então, a questão do grupo Dignidade foi um grande incentivador do movimento homossexual brasileiro. A época era homossexual, porque nós tivemos, o movimento foi movimento de entendidos, depois de homossexuais, depois era homossexuais e lésbicas, depois era gays e lésbicas e travestis, depois gays e lésbicas e bissexuais e travestis e transexuais, e agora vai ser incluído também, já foi incluído e está sendo incluído a questão das pessoas intersexuais. Eu acho que a questão da AIDS foi um problema no início, ainda é um problema, inclusive agora nós temos, nos dias de hoje, temos agora essa questão da juventude. Mas nós conseguimos fazer um trabalho muito bacana. Eu acho que a resposta comunitária passou pelo movimento gay brasileiro. Eu acho assim, sem dúvida nenhuma, foi nós que, claro, com todas as dificuldades, inventamos a questão do sexo seguro, do preservativo. Tem essas críticas, mas eu acho que era necessário naquele momento. Nós contivemos, nós ficamos 10 anos, a epidemia ela estabilizou, ela não teve aumento. Agora que nós estamos tendo aumento com essa questão do ataque à questão da juventude, que não passou por todo, e eu acho que nós temos que ter uma retomada desse trabalho. Mas nós tivemos a AIDS, e aí a AIDS ajudou a fortalecer. No primeiro momento, matou a maioria dos nossos líderes. Então, assim, eu tenho muitos líderes LGBT que morreram. Mas também ela ajudou a nossa organização, inclusive com financiamento. O primeiro financiamento do Banco Mundial, em 1993, ajudou, e o Grupo Dignidade foi a primeira organização a receber recurso do Ministério da Saúde. Inclusive, numa época, eu fiz um protesto em Vitória, no Espírito Santo, que teve um encontro de ONGs AIDS com a doutora Laer Guerra, porque acho que de 100 projetos, tinha um para gays. Eu fui lá e queimei os dados epidemiológicos. Porque tudo era para bebezinho, era para mulher, era para não sei quem, para escola, e a epidemia, 90% dos casos eram com gays. Eu falei, então não precisa de dados epidemiológicos. Daí começou a surgir essa questão de a gente reivindicar políticas públicas para a questão da prevenção. Embora eu nunca me ative, eu acho assim que críticas sempre vão ter. Eu acho super salutar essas questões de dominações dos corpos, mas eu acho que tem que ser feito, tem que ser prático. O HIV/AIDS tem essa questão, solidariedade previne AIDS, mas tem que ter uma barreira física, que é o preservativo. Então, sempre fui muito pragmático, não tive dúvida, mas acho que, claro que teve essa questão da higienização, medicalização e tal, mas a gente também tem que... E nós fomos muito hábeis, porque nós mostramos, na época, como se fazia a prevenção. Nós tivemos algumas fases, assim, por exemplo, teve uma fase, o meu querido João Antônio Mascarenhas, que eu tive a questão de conviver com ele, ele achava um absurdo a gente fazer prevenção à AIDS. Ele era contra a gente fazer esse trabalho. Ele falou, não, isso é coisa de saúde, tem que ser governo. E eu fui uma das pessoas que falei, olha, meu amigo, desculpa, eu sou teu seguidor, mas divergi naquele momento com ele. Em dados momentos, eu acho que nós nos aprofundamos muito na questão do HIV/AIDS e esquecemos dos direitos civis. E eu acho que é paralelo. Eu acho que e aí tem a questão das fases, né? Quando era o grupo de risco, nós tínhamos que fazer realmente o trabalho com a questão do HIV. Mas daí teve algumas fases que era chamada discutir as vulnerabilidades, porque não é só o preservativo, é também trabalhar a questão da discriminação, do preconceito e a violência contra a comunidade. Então, eu acho que teve essas fases e o movimento foi se adaptando. Então, a gente também, teoricamente, a gente foi discutindo isso e a gente chegou. Inclusive, eu lembro que nós tivemos um evento que o lema era sem cidadania,
não há prevenção. Eu acho que foi muito bacana isso, de que você não pode, uma pessoa que é oprimida, que é discriminada, sofre violência, ir lá entregar um preservativo para ela. A autoestima dela está lá nos calcanhar. Então, ela precisa saber, eu me amo, eu me gosto, eu me previno. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa ligação entre cidadania e prevenção. E isso nós conseguimos fazer de uma forma muito boa. Eu acho que a BGLT, ela foi o grande fomentador do movimento LGBTI. Não vai ter nenhum intelectual que vai poder, a BGLT escreveu a história do início, assim, da sistematização, da organização do movimento. E nós tivemos, assim, essa questão da intervenção da estrutura dos grupos, através do Projeto Somos, que a gente estruturou muitos grupos. Depois nós começamos a intervir de forma porque no início a BGLT nós só sabíamos escrever carta de repúdio. Tudo era... A gente sempre encontrava um culpado. Depois a gente passou numa fase que eu achei maravilhosa, que foi, nós tivemos algumas capacitações chamada advocacy, que é a questão de você intervir no governo, mas de forma propositiva, e não ir lá assim como, eu sou coitado, sou um gay e não sei o quê, e estamos aqui repudiando porque vocês são homofóbicos, não. O advocacy nos ensina, nós temos um problema, a discriminação é essa, nós somos cidadãos, somos protagonistas e nós estamos aqui com uma solução. A solução é essa. E foi nesse sentido que surgiu a questão da criação de políticas públicas. Então, isso começou já no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Sarney criou a comissão de AIDS. Foi muito interessante. O professor Dr. Luiz Motti foi a primeira pessoa a estar lá no governo. Depois, nós tivemos o Fernando Henrique, que colocou a palavra homossexual no primeiro programa de direitos humanos no prefácio. Já foi uma vitória, a gente já sentiu quando não tinha nenhuma ação. Depois, nós tivemos, nos programas 2 e 3, já tivemos ações para isso. E aí, em 2003, com a ascensão do presidente Lula, que eu acho que foi grande, histórico, nós conseguimos a criação de um programa brasileiro, talvez o maior do mundo. Não se tem assim um programa tão abrangente como foi o programa Brasil Sem Homofobia, que foi, inclusive, gerado dentro da BGLT por vários companheiros e companheiras que elaboraram. Cláudio Nascimento foi o grande articulador desse processo. Eu participei politicamente, mas depois teve toda a Ione Lindgren, que foi uma pessoa muito bacana, que nos ajudou muito. E fizemos todo o programa, mas no âmbito nacional. Então, o primeiro governo Lula foi feito isso. E aí nós tivemos, num dos seminários que nós fizemos na cidade de Curitiba, saiu a deliberação de que nós queríamos o tripé da cidadania, para que se criasse Conselho Nacional, planos de ação e coordenações, que a gente chamou isso de tripé da cidadania. E que hoje nós temos 16 estados que já têm o tripé da cidadania, temos muitas cidades que funcionam, alguns bem, outros não tão bem, e alguns precariamente, e alguns não têm nada. Mas foi uma política e a gente tem que persistir nisso. Eu acho que é fundamental ter ações no executivo. Tem que ter um órgão de fiscalização, de controle social, que é os comitês e os conselhos, e os planos. Então, acho assim que foi uma ação muito bacana, executada pelo movimento LGBT, capitaneado pela BGLT, e que tem funcionado. E a gente tem percebido que mesmo a gente parece está aumentando o número de casos de LGBTfobia, mas é que está aumentando
as denúncias. Hoje, não, hoje se a gente der um tapa no cara do gay lá em Tefé, no Amazonas, a gente já está sabendo aqui. Então, hoje tá se dando muito mais visibilidade. Então, isso é muito importante para a gente. Então, hoje nós temos um canal que é o Disque 100, que é importante. Então, eu vejo que tem todo um processo de avanço e a gente saiu do armário nesse período e os fundamentalistas também saíram do armário. E a gente está na arena. E eu acho isso fundamental. Porque é muito complicado, porque nós vivemos no início da ABGLT, nós éramos um grupo que era vinculado muito no gueto. Nós não colocava muito a cara no sol, a gente ficava discutindo entre a gente. Mas depois a gente foi nós tivemos, eu já participava do movimento internacional da ILGA, participei da primeira conferência da IGA, que era a Associação Internacional de Gays, e daí participei por muito tempo. Em 1994 eu participei em Nova York. E aí teve uma situação que eles queriam muito conhecer o Brasil. E aí, mas nós levaríamos para Curitiba e daí não, mas não pode, tem que ser no Rio ou em São Paulo. Na época eu liguei para o Augusto, presidente do Arco-Íris, pedi para ele um fax. E nós trouxemos a conferência da ILGA, que foi um marco histórico para o movimento. E nós fizemos a primeira parada, que teve um aspecto de parada, da parada LGBT. E essa questão das paradas foi muito bacana. Então, a questão dessa conferência foi muito bacana, foi muito legal, que daí apareceu, a época, a Marta Suplicy, deputada. Foi um evento muito bacana no Rio de Janeiro. E que deu uma visibilidade para a gente. Fizemos a parada, daí fizemos um encontro em São Paulo, fizemos a primeira parada que eu participei, tinha 200 pessoas. Eu lembro que eu estava com um boneco no colo, eu e meu marido, e a gente falava... Enfim, aí nós começamos as paradas. Então, em 95 não tinha nenhuma parada, tivemos a primeira. Depois, hoje nós temos em torno de 250 paradas em todo o Brasil. E essa visibilidade mexeu com os brios, né, dos conservadores e fundamentalistas. Então, e eu acho isso bom, porque agora nós estamos sabendo, então são os cristãos fundamentalistas, conservadores, e os conservadores politicamente. Então, a gente tem que ter estratégias para fazer esse enfrentamento. Então, a reação deles era muito natural. Eu acho que isso foi uma provocação nossa, porque a gente mexeu. Ninguém atira pedra em árvore seca. Ninguém chuta cachorro morto. Então, o nosso movimento, ele provocou de forma muito bem pensada. E o que está acontecendo agora é isso, que as pessoas estão... E nós estamos avançando. Por exemplo, toda essa ação que nós fizemos da ABGLT no Supremo Tribunal Federal, na visita aos ministros e ministras, todos os ministros. Eu tive a possibilidade de fazer isso com alguns colegas advogados, da questão da ação do governador do Rio de Janeiro, da DIN e da DPF, que reconheceu que foi a maior vitória nossa do reconhecimento, unanimemente, da questão da união estável e do casamento. Então, isso para nós foi uma grande vitória. Depois, tivemos outras pequenas vitórias, que eu acho que foi muito, muito importante para o nosso movimento. Eu acho que nós temos que ir aonde o poder está. Eu vejo tranquilamente que o advocacy é isso. A incidência política tem uma população com problema, tem um tomador de decisão, nós estabelecemos a estratégia. E a estratégia você tem que entrar nos palácios. Eu não tenho problema nenhum, vou no Palácio Iguaçu, no Palácio do Planalto, no Palácio Jaburu, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, eu vou, porque é lá que toma a decisão. Eu não posso ficar batendo panela ali fora
com o microfone falando, eu tenho que ir lá conversar. Se eu tenho espaço para o diálogo, eu vou ter que dialogar, seja qualquer partido, seja da esquerda ou da direita. Eu tenho que ir lá dialogar. Se não me atenderem, aí a gente arruma uma bela manifestação, aí chama a imprensa, faz... Mas se eu tiver espaço para diálogo, a gente tem que frequentar os palácios, sim, tem que tomar o cafezinho, vestir a mesma roupa, vestir o terninho, a gravata, porque foi isso que a gente conseguiu. Porque se a gente ficar discutindo no gueto e fazendo carta de repúdio, nunca vi na minha vida carta de repúdio dar resultado. Mas sim, quando a gente faz uma proposta, o problema é esse, tem essa solução, e chegar e sentar na mesa, com qualquer que seja o governo, de A a Z. Essa é a minha postura pessoal, do institucional, no Grupo Dignidade, e que eu desenvolvi isso dentro da BGLT. E que muitas pessoas gostam de ser lá a vítima, coitado, nós somos oprimidos, fica culpando a análise da conjuntura. Meu amigo, tudo bem, aonde que está o problema, a problemática e a solucionática, e vamos tratar a ação. Eu não gosto de fazer discurso do oprimido. Há opressões, sim, mas nós temos que ser protagonista da transformação. E isso, para mim, é claro. Eu vejo um problema, eu já quero 3 soluções. E isso já vem na minha cabeça. Sempre tenho 3 soluções, e isso é bacana, isso para mim. E hoje, na minha vida, sou casado há 27 anos, tenho 3 filhos, e eu tenho passado isso para os meus filhos. Meu filho nenhum vem, ai pai, eu tô com um problema. Diz, meu filho, cadê as 3 soluções? Coitadinho, nem vem falar comigo, porque cadê a solução? A gente tem que ser propositivo nas nossas vidas e na vida cidadã de governo. Então, eu tenho que dialogar, sim. Eu não acho que tem que fechar as portas e falar, não tem que governar. E aí nós temos o Ministério Público, nós temos as defensorias públicas, nós temos a OAB. Hoje nós temos grandes aliados. Então, e isso eu aprendi também, olha lá, com João Antônio Mascarenhas, em 1987, ele mandava assim, Tony Reis, você precisa ter um carimbo, um papel timbrado e um CGC, e faça um ofício. Isso mexe no serviço público e mande 50 ofícios que você terá resposta. E eu faço isso de forma super tranquila e dá certo. E deu certo. Eu, sinceramente, como militante, temos problemas sim. A gente não pode adorar a Bíblia, adorar a pílula. Temos problemas sim, mas a gente já avançou muito. E a gente tem que avaliar nós com nós mesmos. Como era ser gay, ser lésbica, ser travesti, ser transexual, ser intersexual em 1970, 80, 90, 2000, 2010 e 2020. Nós percebemos que nós temos uma evolução magnífica. Hoje nós estamos nas telenovelas da Globo. A gente está sendo retratado nas novelas, tem distorções? Tem ainda, mas, por exemplo, nos jornais, nós éramos falando de bicha louca, de viado, traveco. Hoje não tem um jornal, não tem uma televisão que trate dessa forma, a não ser alguns programas religiosos, humorísticos ou de policiais, mas que a gente tem intervenção. A gente entra com uma ação, manda um ofício, as pessoas acalmam. Eu tenho um fato que eu escrevi uma carta aberta ao Fausto Silva, Faustão. Ele leu a minha carta. Não sei o quê. Porque ele falava bicha louca, viado, nas videocassetadas. Mas eu peguei tudo assim, fui anotando. Eu assisti Faustão, assisti durante 2 meses, porque eu adoro ter um problema. Me dê um problema e eu arrumo já a solução. Beleza. Mas olha, Faustão, você tem um programa, você é muito bom, porque você tem que elogiar, seja o demônio. Você fala assim, nossa, que calor aqui, demônio, né? Sempre elogiar primeiro, elogia, mas depois fala assim, ó, mas eu observei que o senhor, no dia tal, você falou isso, no dia tal, você falou isso, no dia tal.
Isso prejudica as pessoas nas escolas, as pessoas matam por isso, e isso, você está sendo cúmplice com isso. E ele, no ar, ele falou assim, Tony Reis, nunca mais farei isso. Então, isso para mim é muito bacana, é um indicador. E eu fiz muito isso e faço isso cotidianamente, sabe? Mando carta, se eu vejo uma questão que me toca, eu vou lá e oficializo. Porque a gente tem que fazer história. E eu acho, agora há pouco tempo, eu tive a possibilidade de adotamos as crianças. Eu sou cristão, sou católico, sou crente e eu adoro que respeite a diversidade católica, a diversidade religiosa. E teve uma situação que nós mandamos uma carta para o Vaticano e o Papa nos respondeu e colocou lá Tony Reis e desejo felicidades para sua família. Isso para mim foi uma grande vitória. Parece um significante, mas isso aqui daqui 100 anos, aquela bicha teve a petulância, uma carta para o Papa. Quer dizer, para alguns ativistas é lufas, mas a grande população reconheceu isso como um gesto maravilhoso. Então, a gente tem que ser propositivo e a gente tem que transformar e a gente tem que acreditar. Não julgar todo mundo, não generalizar. Todos os evangélicos são fundamentalistas? Não. Todos os gays são de esquerda? Não. A gente tem que, alguns gays são. Tem gays que, inclusive, não gostam da militância. E a gente tem que trabalhar com quem queira trabalhar. E fazer. E ser criticado é uma forma de você rever alguns conceitos, mas você tem que continuar, você tem que traçar seus objetivos, fazer tua fofa ou foda, né? Fortalezas, oportunidades, deficiências e ameaças, fazer teu planejamento e seguir em frente. Porque é assim que a gente vai vencer. Eu acho, não, eu tenho certeza. Tem algumas coisas que eu tenho certeza. Depois dos 50, a gente acaba tendo certeza de um monte de coisa. Tem LGBTfobia, tem problemas na sociedade para todo mundo. É só você se organizar e traçar teu plano. Então, e aí tem pessoas que querem fazer um movimento bastante popular, assim, de ficar fazendo assembleia e chorando as mágoas de caboclo, né? Ai, somos oprimidos, sendo heterônomo, sempre colocando o outro é o problema da minha vida. E isso eu tenho uma divergência em Foucault. Porque o Foucault fala aos micros, sabe? E isso eu sou Alan Sobel. Você tem que fazer a transformação que você critica. Você tem que dizer, meu amigo, menos, sabe? Se tem racismo, você tem que levantar o dedo e apontar, tá? Mas não pode ficar falando, não, a sociedade é racista. Isso nós já sabemos, sociedade é homofóbica, isso já está claro para todo mundo. Você tem que ser propositivo e você precisa se organizar. Você tem que ter o chamado desenvolvimento organizacional. Para ter o desenvolvimento organizacional, você tem que ter um mínimo de estrutura. E isso precisa ter estrutura emocional, você tem que ter estrutura física e você tem que ter a estrutura política. E ter nome. Hoje, eu não tenho problema em copiando um ministro que eu tenho lá minhas ressalvas, Gilmar Mendes, a modéstia as favas, mas hoje eu mando um ofício, todos os meus ofícios são respondidos. Isso é bacana de qualquer instituição. Então, essa questão nós precisamos ter uma organização com o CNPJ, com um advogado, com um jornalista, com a secretária, para que a gente tenha uma estrutura mínima de atuação. E a gente consegue fazer esse trabalho. Porque se fazer no voluntarismo, a pessoa, vamos fazer, quem vai fazer, eu trabalho com um CPF. Quem vai fazer, quando e como. Se não me colocou naquele dia, todos os nossos projetos têm avaliação, uma palavrinha que é accountability, que no português tem 10 traduções, mas eu gosto de avaliação, monitoramento e responsabilização. Você ficou de trazer 3 canetas, uma azul, uma preta e uma branca. Não me venha com 3 azul que você volta. Você tem que fazer o planejamento
e executar isso. Nós não podemos fazer no voluntarismo, não deu, ou assim, culpo, não deu porque choveu. Meu amigo, pega o guarda-chuva. Não deu porque teve greve. Meu amigo, vá a pé. Você tem que fazer, você tem que ter responsabilidade pelo aquilo que você faz. E eu vejo que muitas vezes as pessoas têm justificativa, elas não têm proposta de fazer o trabalho. E eu vejo isso e fazer discurso vitimista eu não sou. Então, algumas pessoas até falam que o Tony Reis é pedante. Não é pedante, mas é uma forma de ser protagonista da própria vida, sabe? De não culpar o outro, sabe? A sociedade, ela é complicada, mas você tem que se desvencilhar. A sociedade é uma teia de aranha. E aí o Foucault descreve muito bem esses poderes, assim. Mas você tem que ir lá, pega, chuleia a questão da aranha e pega e sai dali e brilha, sabe? É nesse sentido que eu vejo no movimento nosso LGBT, nos movimentos populares, nos movimentos de mulheres, de negros e negras, que muitas vezes é um discurso muito de vitimista e não propositivo, assim, de solução, de vamos lá, vamos resolver. Porque os governos só funcionam à base da pressão. E eu faço a pressão com carinho, de forma muito tranquila. Eu trato todos com fidalguia, com respeito. Nunca vou agredir as pessoas que mais me agrediram. Por exemplo, teve uma situação e eu debato, se me chamarem para debater com hoje uma figura, Bolsonaro, já debati várias vezes com ele, com o pastor Malafaia. E vou lá e eu falo minha verdade clara e mansamente. E escuto a verdade dele, a verdade dele. E a gente tem que fazer esse debate para ganhar o público em geral. Quando nós iniciamos, nós tínhamos 7% de apoio da população em geral. Hoje nós temos 75% de apoio. Então, por quê? Isso foi o diálogo que nós tivemos com a sociedade. E isso nós construímos, nós enquanto Dignidade, Arco-Íris, a VGLT e tudo. Então a gente precisa ser muito mais positivo do que discurso vitimista. Eu entendo perfeitamente. Eu acho assim como... E aí eu posso falar assim quanto à minha prática e também como especialista em dinâmica dos grupos. É uma coisa que sempre há, vamos matar o pai. Então há uma questão freudiana. Vamos matar o pai porque eu quero pegar o lugar do pai. Então eu vejo isso, sempre quando alguém puxa o meu tapete e diz, olha meu amigo, coitado dessa criança, ele está num processo de adolescência que ele quer matar o pai porque eu quero pegar o papel do pai. E eu vejo isso, inclusive, como salutar. Depois ele vai reconhecer, depois eles voltam. Meus inimigos, eles vão e voltam, meus adversários e tal, vão e voltam e pedem perdão. Diz, olha, eu errei naquela época. Porque há uma questão de eu quero ser como ele. Então, há uma coisa. Então, eu acho assim, eu estou fazendo uma análise bastante dentro da psicanálise e eu vejo isso. Então, eu procuro sempre analisar. Outra coisa, nós temos que fazer política com o cérebro, não com o fígado e não com um rancor. Então, e vingança é um prato que você come frio. Então, você não deve pegar e tratar mal as pessoas, mesmo as pessoas que mais te prejudicam. Você tem que racionalizar e ter. Proposta 1 vai ter essa consequência, proposta 2 tem essa consequência, proposta 3 essa consequência. E isso, a história vai nos absolver. A história vai dizer, a história será contada isso por muitas pessoas. Então, eu vejo que nós precisamos ter mais unidade. Assim, o pessoal, porque o que nos une entre nós não é essa questão das identidades. Isso nos separa. O que nos une é a discriminação, a violência e o estigma. Então, a gente precisa ter unidade, a gente tem que ter projeto, assim, sabe? Olha, o nosso objetivo vai ser esse, nós vamos para aquele lado, sabe? E a gente tem que discutir bastante. Mas a gente não tem que ficar... E eu tenho isso com a minha falecida mãe, que ela falava assim, pessoas burras, elas ficam discutindo pessoas. Pessoas médias
discutem projetos. E pessoas inteligentíssimas discutem a causa. Então, eu acho que nós temos uma causa. Então, assim, acima de tudo, nós temos causa, sabe? Todos nós temos interesse. Eu adoro trabalhar com pessoas interesseiras. E esse interesse tem que ser mediado pela ética. Eu não posso puxar o teu tapete, puxar o tapete daquela outra pessoa, porque em dados momentos isso vai aparecer. Então, eu sempre preservei, eu sempre consigo ver, e aí também, mais uma vez, eu vou no meu querido Freud, para mim, eu olho para qualquer ser humano e olha, ele tem 50% de Thanatos, ele é morte, ou ruim, e 50% de Eros. Mas eu quero trabalhar com o Eros dele, eu quero trabalhar com a vida dele, as coisas boas dele. Porque se eu for trabalhar com o Thanatos dele, eu não vou trabalhar com ninguém. E tem pessoas que vê só o teu lado ruim. Então, e a gente tem que ter essa capacidade. Então, eu sempre trabalho com as piores pessoas que eu já enfrentei, eu sempre procuro ver o lado bom dela. Então, eu tenho uma certa... E não é poliana, não. Algumas pessoas até falam, mas isso eu consegui sobreviver a ambientes muito, muito agressivos a mim e me saí muito bem. Então, nesse sentido da gente ver o lado bom das pessoas, trabalhar com esse lado bom, e o ruim a gente minimiza e maximiza o lado bom das pessoas em geral, porque tem conflito. E saber administrar conflito é uma arte de se preservar. E eu vejo super natural nas instituições. Sabe? Por exemplo, hoje, a BGLT, para mim, é um patrimônio. A BGLT não é mais... Eu fico muito feliz que fui eu fiz o certidão de batizado dessa instituição. Mas ela não é mais minha. Ela é um patrimônio do nosso Brasil. Então, é de todo mundo, sabe? Eu acho bacana as pessoas se apropriarem e querer... Não, é minha, é minha. Meu amigo, como diz o presidente, menos, sabe? Nós temos que perceber que as pessoas querem estar num lugar seu. E aí você tem que procurar fazer essa unidade. E a gente consegue. Consegue. Por exemplo, agora nós estamos com essa ideia genial que eu trouxe num curso que eu estive na Universidade de Cambridge. É super legal, sobre aliança. Então, a aliança ela vem com uma concepção que não tem mais essa questão de organização, de estrutura, de poder. Não, nós vamos trabalhar o que você quer fazer, como você vai fazer, e nós vamos contratar. Então, você vai fazer esse teu projeto individual que vai se somar num coletivo de forma muito bacana. Vamos envolver todas as mídias sociais, que vai revolucionar, que está num outro patamar, que não é mais aquela questão daquela burocracia de uma mesa composta com aquelas atas, com aquele tempo para falar. Fale quando que você quiser, lá no teu blog, lá no teu Facebook. Então, eu vejo que, por exemplo, hoje, continue, vou dar todo o apoio à BGLT, mas é um modelo que tem que se reinventar. Eu hoje, por exemplo, estou acreditando muito mais na aliança. A palavra aliança, para mim, eu tenho que me aliar a quem quiser, da esquerda à direita. Não se vence só com o setor. Por exemplo, no Congresso Nacional. Como que eu vou vencer só com a esquerda? Vou ter 122 deputados na ponta do lápis. Vou ter 18 votos no Senado. Eu quero ter 49 votos no Senado e 309 na Câmara dos Deputados. Eu não quero morrer enquanto a gente não tiver maioria lá. E isso é um dos meus objetivos dentro da aliança. E para isso eu vou ter que conversar com o Democrata, com o PRB, com o Democrata. Eu não vou só falar com o PSOL, não vou falar só com o PCdoB e com o PT. Isso é um erro. Nós temos que conversar com todos, porque nós vamos ter que ter um grupo que entenda a nossa pauta. E aí tem que ser pessoas que saibam dialogar. Eu vou lá falar com o cara do Democrata, eu não tenho esse discurso. Então, eu vou achar um gay, uma lésbica, uma travesti que saiba fazer o discurso democrata. E olha, vamos pegar lá os votinhos dos democratas, do pessoal do PSDB, do PRB, do PSC, inclusive. E nós vamos ter que fazer, porque nós estamos num regime democrático. Ganha quem tem mais voto. Não é discurso. Não adianta você fazer aqueles discursos de palanque, faz um discurso revolucionário. Meu amigo,
estrutura de poder. E poder tem que ter maioria. E é nesse sentido que eu quero fazer. E vamos desenvolver uns projetos muito bacanas. E o projeto agora que nós estamos desenvolvendo, que vai fazer o maior sucesso, é o projeto Sinergia. Que é sinergia. A gente tem que pegar forças de tudo quanto é lado, meu amigo. E temos que ter a tecnicidade, temos que ter a academia e temos que ter todas as forças para um objetivo comum, que é a aprovação das questões nossas no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Hoje nós chegamos, a gente consegue chegar em torno de 80 deputados e deputadas e nós chegamos a 18 senadores. Então, tem um diagnóstico bastante preciso. E aí, meu amigo, nós vamos ter que avançar essa barreira. E a gente só vai avançar essa barreira com muito raciocínio, muita estratégia e com pessoas que falem a mesma língua daquelas pessoas. Não é a minha, porque, por exemplo, eu não tenho um discurso para o pessoal do PSDB, o pessoal do Democrata, ou o pessoal do PSC. Eu vou ter que achar alguém que fale a mesma língua, um intérprete. Eu vou até junto. Mas daí ele fala assim, olha, sabe, é meio que uma língua de sinais. E isso eu estudei. Então, eu estou amparado por uma teoria bastante clara de movimento, de organização. Porque isso é fundamental. Em qualquer situação, nós precisamos ter a chamada estratégia e a tática. O diagnóstico é que nós avançamos muito, mas nós temos ainda algumas questões, por exemplo, como a questão Hoje nós temos leis para crianças, nós temos lei para mulheres, para negros, para meio ambiente, para água, nós temos estatuto para tudo. O que tem para LGBT no Congresso Nacional? Nada. Então, meu amigo, algo está errado. Se está errado, vamos mudar a estratégia. Então, nós já estamos prevendo alguns seminários, estamos estudando isso e já temos luzes assim bacana que vão nos orientar. A gente tem que sair da nossa caverna. Platão já falava isso, que muitas vezes a gente fica olhando só para um lado, meu amigo. A gente vai ter que ir por outros caminhos, que tem outras frutas mais maduras, outras coisas que a gente vai ter que fazer. A gente tem que mudar a nossa estratégia. Eu vejo, eu gosto, por exemplo, tenho um afeto pela BGLT muito grande, mas eu vejo que há muito mais do mesmo, sabe? E a gente ou inova, ou vai ser o militante Homo sapiens, ou vai Jurássico, que vai ser o desaparecimento.